Medição, Action Stat, visão geral e dicas. Neste slide, vamos abordar o uso do Action Stat na fase de medição do método DMake do Lean Six Sigma. O Action Stat é uma ferramenta estatística poderosa usada para coletar, analisar e interpretar dados. Visão geral. Objetivo do Action Stat: facilitar a análise de dados coletados durante a fase de medição. Ajudar a identificar variáveis críticas e suas correlações. Auxiliar na validação de hipóteses e na tomada de decisões informadas. Importância na medição. A medição precisa e confiável dos dados é fundamental para definir corretamente a linha de base e entender a variação do processo. Dicas para uso eficiente. 1. Coleta de dados confiável. Certifique-se de que os dados coletados sejam precisos e consistentes. A ferramenta é tão boa quanto a qualidade dos dados inseridos. 2. Análise de variabilidade. Use o Action Stat para identificar a variabilidade no processo. Isso inclui entender as causas comuns e especiais de variação. 3. Interpretação de resultados. Analise os resultados estatísticos em conjunto com o conhecimento do processo. Ferramentas estatísticas oferecem insights, mas a interpretação requer conhecimento contextual. 4. Visualização de dados. Utilize gráficos e tabelas para visualizar dados e resultados. Isso facilita a comunicação de descobertas para partes interessadas. 5. Iteração e validação. Revise e refine a análise regularmente. Valide suas conclusões com amostras adicionais e revise conforme necessário. Exemplo prático. Em um projeto de melhoria de qualidade, digamos que estamos tentando reduzir o tempo de espera em um hospital. Usando o Action Stat, podemos analisar tempos de espera médios, identificar picos de demanda e correlacionar esses dados com a disponibilidade de recursos. Resumo. O Action Stat é uma ferramenta vital na fase de medição do DMake, permitindo análises detalhadas e informadas dos processos. Quando usado adequadamente, ele fornece insights valiosos que orientam melhorias eficazes e sustentáveis. Neste slide, temos uma visão geral da plataforma Action Stat, uma ferramenta importante na fase de medição do método DMake no Lean Six Sigma. Vamos explorar como essa ferramenta pode ser utilizada para analisar dados de forma eficiente. Acesso à plataforma. Link de acesso. A plataforma pode ser acessada através do link einstein.stat.actions, utilizando o navegador Google Chrome. Importância. A escolha de um navegador confiável como Google Chrome garante melhor compatibilidade e desempenho da plataforma. Upload de dados. Tipos de upload. CSV. Permite a importação de arquivos em formato CSV, comum para conjuntos de dados estruturados. Copy-paste. Opção de copiar e colar dados diretamente na interface. Configurações. Separador de colunas. Escolha o delimitador adequado, por exemplo, ponto e vírgula, conforme a formatação do arquivo CSV. Separador decimal. Ajuste para corresponder aos dados, por exemplo, vírgula ou ponto. Considerações para conversão de arquivos. Conversão de XLS para CSV. Abra o arquivo no Excel, clique em Arquivos e selecione Salvar como. Altere o tipo para CSV UTF-8, delimitado por vírgula, ponto .csv e salve. Nota: essa conversão é necessária para que os dados sejam compatíveis com a plataforma e possam ser analisados corretamente. Neste slide, vamos explorar as ferramentas estatísticas disponíveis na plataforma Action Stat, uma parte crucial da fase de medição no método DMake do Lean Six Sigma. Essas ferramentas ajudam na análise e interpretação de dados para melhorar processos. Ferramentas estatísticas disponíveis. 1. Estatística básica. Descrição. Fornece análises descritivas, como média, mediana, moda, variância e desvio padrão. Exemplo: avaliar a média de tempos de ciclo em uma linha de produção para entender a eficiência. ANOVA. Análise de variância. Descrição. Usada para comparar médias de 3 ou mais grupos e determinar se há diferenças estatisticamente significativas. Exemplo: comparar a eficácia de diferentes métodos de treinamento em equipes de vendas. Gráficos. Descrição. Ferramenta para criar representações visuais dos dados, como histogramas, gráficos de dispersão e diagramas de controle. Exemplo: utilizar um gráfico de controle para monitorar a qualidade do produto ao longo do tempo. Modelos. Descrição. Ferramentas para criar modelos preditivos e de regressão, ajudando na compreensão das relações entre variáveis. Exemplo: desenvolver um modelo de regressão para prever vendas com base em tendências de mercado. 5. Análise multivariada. Descrição. Exploração de dados que envolvem múltiplas variáveis ao mesmo tempo, como análise de componentes principais. Exemplo: analisar fatores que impactam simultaneamente a satisfação do cliente. 6. Não paramétricos. Descrição. Métodos de análise que não assumem uma distribuição específica dos dados, útil para dados que não são normalmente distribuídos. Exemplo: testar hipóteses em dados de satisfação do cliente que não seguem distribuição normal. 7. Tamanho amostral. Descrição.
Determinação do número ideal de amostras necessárias para obter resultados estatisticamente significativos. Exemplo: calcular o tamanho da amostra necessário para um estudo de mercado regional. 8. Ferramentas de qualidade. Descrição. Ferramentas específicas para medir e melhorar a qualidade, como análise de capacidade de processo. Exemplo: avaliar a capacidade de um processo de produção para atender às especificações de qualidade. 9. DOE, Design de experimentos. Descrição. Planejamento de experimentos para estudar a influência de múltiplos fatores ao mesmo tempo. Exemplo: planejar um experimento para otimizar a fabricação de um produto. Neste slide, vamos discutir a importância da estatística básica na fase de medição do DMEIC em Lean Six Sigma. A compreensão das estatísticas fundamentais é essencial para analisar dados de forma eficaz e tomar decisões baseadas em evidências. Neste slide, vamos discutir o papel fundamental da estatística básica no Lean Six Sigma, focando na fase de medição. De acordo com a definição de PLO Costa Neto, a estatística é a ciência que se preocupa com a organização, descrição, análise e interpretação dos dados experimentais, visando a tomada de decisões. Importância da estatística. Organização de dados. A estatística ajuda a estruturar dados de forma que possam ser facilmente analisados e interpretados. Isso é crucial em qualquer projeto Lean Six Sigma, onde precisamos lidar com grandes quantidades de dados. Descrição e análise. Ferramentas estatísticas permitem descrever e analisar dados quantitativos, oferecendo insights sobre tendências e padrões. Isso proporciona uma base sólida para identificar problemas e oportunidades de melhoria. Interpretação e decisão. A estatística é usada para interpretar os resultados e apoiar a tomada de decisões. Em Projeto Six Sigma, isso significa que as decisões são baseadas em dados concretos, não em suposições. Contexto no Lean Sigma, baseado em fatos. Lean Six Sigma enfatiza o uso de dados e fatos para guiar decisões e estratégias. A estatística fornece as ferramentas necessárias para garantir que as decisões sejam baseadas em informações precisas e relevantes. Vamos analisar dois conceitos fundamentais na estatística que são essenciais na fase de medição do DMEIC em Lean Six Sigma: população e amostra. População. Definição. A população refere-se à totalidade dos indivíduos ou resultados de um processo que queremos estudar ou sobre a qual desejamos tirar conclusões. No contexto Lean Six Sigma, em projetos, a população pode ser todos os produtos fabricados por uma linha de produção ou todas as transações processadas por um sistema ao longo de um período. Exemplo: se estamos analisando a qualidade de peças produzidas por uma fábrica, todas as peças produzidas seriam consideradas a população. Amostra. Definição. A amostra é um subconjunto da população. Ela é selecionada para facilitar a análise, permitindo tirar conclusões sobre a população inteira sem precisar examinar cada elemento. No contexto Lean Six Sigma, uma amostra é usada para testar hipóteses sobre o processo ou para identificar problemas sem a necessidade de inspeção total. Exemplo: em vez de inspecionar todas as peças, pega-se uma amostra de 100 peças para avaliar a qualidade e inferir sobre o restante da produção. Importância na metodologia Lean Six Sigma. Eficiência e economia. Trabalhar com amostras, em vez de populações completas, torna a análise mais rápida e econômica, o que é crucial para projetos de melhoria contínua. Inferência estatística. A partir de uma amostra bem escolhida, podemos inferir características da população, como média, variância e proporções, mantendo a precisão das análises. Vamos explorar alguns conceitos fundamentais da estatística que são cruciais na fase de medição do DMEIC. Esses conceitos ajudam a estruturar e entender os dados de forma eficaz. Característica ou variável. Definição. Uma característica ou variável é a grandeza que se pretende estudar ou o valor de interesse em um dado conjunto de dados. Exemplo: em um estudo sobre a qualidade do produto, variáveis podem incluir o peso, a cor ou o tempo de produção. Estatística descritiva. Definição. Conjunto de valores ou parâmetros usados para caracterizar uma amostra. Isso inclui medidas como média, moda, variância e desvio padrão. Exemplo: calcular a média do tempo de espera de clientes em uma fila para entender a eficiência do atendimento. Importância. Fornece um resumo das principais características do conjunto de dados, permitindo uma visualização rápida do que está acontecendo. Estatística indutiva ou inferencial. Definição. Conjunto de conclusões projetadas para a população a partir de dados amostrais. Isso envolve técnicas como intervalos de confiança e testes de hipóteses. Exemplo: usar uma amostra de dados de clientes para inferir a satisfação geral dos clientes de uma empresa. Importância. Permite tirar conclusões sobre a população inteira sem a necessidade de estudar cada membro individualmente, economizando tempo e recursos. Aplicação no Lean Six Sigma.
No contexto do Lean Six Sigma, esses conceitos são fundamentais para medir e analisar a variabilidade nos processos, identificar causas de problemas e implementar melhorias baseadas em dados concretos. Resumo: compreender e aplicar estatísticas descritivas e inferenciais é essencial para o sucesso de projetos Lean Six Sigma. Elas fornecem a base necessária para reconhecer padrões, identificar problemas e fazer inferências precisas que orientam ações de melhoria sustentáveis. Neste slide, exploramos dois conceitos fundamentais da estatística: população e amostra, e como eles se conectam através de probabilidade e inferência. Probabilidade. Descrição. A probabilidade ajuda a entender a relação entre população e amostra. Ela é usada para prever como uma amostra pode se comportar com base no conhecimento da população. Exemplo: estimar a probabilidade de que uma peça retirada ao acaso de um lote seja defeituosa. Inferência. Descrição. A inferência estatística envolve tirar conclusões sobre a população com base em observações feitas na amostra. Isso inclui estimativas de parâmetros populacionais e testes de hipóteses. Exemplo: usar dados de uma amostra para inferir a proporção de peças defeituosas em todo o lote, no Lean Six Sigma. Resumo: a compreensão de como a amostra e a população se relacionam por meio de probabilidade e inferência é crucial para qualquer análise estatística. Esses conceitos são fundamentais para realizar medições precisas e eficazes, permitindo que os projetos Lean Six Sigma alavanquem dados para melhorar processos e resultados. Neste slide, exploramos os tipos de dados que você pode encontrar na fase de medição do DMAIC em Lean Six Sigma, focando nas características qualitativas. O que é uma característica de interesse? Definição. A característica de interesse é o aspecto ou atributo que queremos explorar no conjunto de elementos estudados. Isso pode variar dependendo do objetivo do projeto. Características qualitativas. Definição. Dados qualitativos são descritivos e categóricos. Eles não são numéricos, mas sim classificações ou atributos. Natureza discreta. Sempre representados de forma discreta, significando que cada valor distinto representa uma categoria ou tipo específico. Classificação por tipos ou atributos. Os dados qualitativos são classificados em categorias. Exemplos incluem cores, tipos, condições, etc. Exemplos: cor dos olhos, azul, verde, castanho. Cada cor representa uma categoria distinta. Condição de itens. Em um processo de produção, itens podem ser classificados como bons ou ruins. Essa classificação ajuda a identificar problemas de qualidade. Aplicações no Lean Six Sigma. Análise de qualidade. Identificar a proporção de produtos defeituosos comparados aos que passam no controle de qualidade. Classificação de clientes. Segmentar clientes com base em categorias qualitativas, como nível de satisfação, satisfeito, neutro, insatisfeito. Tipos de dados. Nesse slide, vamos discutir os tipos de dados quantitativos, essenciais para análises estatísticas na fase de medição do DMAIC em Lean Six Sigma. Características quantitativas. Os dados quantitativos são expressos em números e podem ser divididos em dois tipos principais: discretos e contínuos. Dados discretos. Definição. Dados que só podem assumir valores específicos, geralmente inteiros. Exemplo: o número de filhos por família ou o número de passageiros em um ônibus. Cada valor é contável e não fracionável. Aplicação. Útil para contagens precisas, como o número de defeitos em um lote de produção. Dados contínuos. Definição. Dados que podem assumir qualquer valor em um intervalo contínuo. Eles são mensuráveis e podem ter frações. Exemplo: medidas como temperatura, idade e peso. Esses valores podem variar e incluir decimais. Aplicação. Essenciais para medições precisas em processos, como a análise de variação de temperatura em um ambiente controlado. Importância no Lean Six Sigma. Análise de processos. Compreender a diferença entre dados discretos e contínuos ajuda na escolha das ferramentas estatísticas adequadas. Decisões informadas. Dados quantitativos fornecem a base para cálculos precisos, suportando decisões fundamentadas e melhorias nos processos. A compreensão dos tipos de dados quantitativos é crucial para a análise eficaz dos processos no Lean Six Sigma. Dados discretos ajudam em contagens específicas, enquanto dados contínuos são usados em medições detalhadas, ambos essenciais para avaliar e melhorar o desempenho de processos. Nesse slide, vamos explorar os tipos de dados e características que são fundamentais para a análise estatística na fase de medição do DMAIC em Lean Six Sigma. Tipos de características. 1. Qualitativas. Descrição. Dados qualitativos são categóricos e não numéricos, usados para classificação. Exemplos: cor dos olhos, azul, verde, castanho, tipo de produto, eletrônico, vestuário, alimento. Uso. Classificação de itens ou categorização de informações para entender padrões. 2. Quantitativas, divididas em dois subtipos. Discretas, descrição. Dados que assumem valores contáveis, geralmente inteiros.
Exemplos: número de clientes atendidos, número de defeitos em um lote. Uso: utilizadas para contagens precisas e análises de frequência. Contínuas: descrição. Dados que podem ter qualquer valor dentro de um intervalo. Exemplos: altura, peso, tempo de processamento. Uso: essenciais para medições precisas de variáveis contínuas em processos. Importância no Lean Six Sigma. Análise de dados. Compreender os tipos de dados ajuda na escolha das ferramentas certas para análise estatística. Tomada de decisões. Dados qualitativos e quantitativos suportam a tomada de decisões informadas, crucial para melhorias eficazes. Eficiência do processo. Identificar e classificar corretamente os dados permite otimizar processos e identificar áreas de melhoria. Resumo: distinguir entre dados qualitativos e quantitativos é essencial para análises estatísticas eficazes. Essa compreensão permite que as equipes de Lean Six Sigma coletem, classifiquem e analisem dados de maneira estruturada, garantindo que as melhorias nos processos sejam bem fundamentadas e direcionadas. Neste slide, vamos classificar diferentes características como qualitativas ou quantitativas, discretas ou contínuas. Isso é fundamental para entender como analisar e interpretar os dados corretamente na fase de medição do DMAIC. Características e classificações. 1 amperes. Quantitativa contínua. Amperes podem variar continuamente e são medidos em uma escala contínua. Vidas cobertas por um plano de saúde. Quantitativa discreta. Trata-se de uma contagem de pessoas, o que é discreto, pois não é fracionável. 3. Lucro líquido. Quantitativa contínua. Representa uma porcentagem que pode assumir qualquer valor em um intervalo contínuo. 4. Tipo de intercorrência. Qualitativa refere-se a categorias de intercorrências, como leve, moderada, grave. Dosagem de medicação. Quantitativa contínua. As dosagens são medidas em mililitros, que podem ter valores fracionários. 6. Manchas por metro quadrado de lençol. Quantitativa discreta. Conta o número de manchas, que são valores discretos. 7. Região geográfica. Qualitativa. Classificação por categorias como norte, sul, leste, oeste. E conformidade de prontuário. Qualitativa. Indica se algo está conforme ou não conforme, categorizado qualitativamente. Quantidade de itens por kit. Quantitativa discreta. É uma contagem de itens, não podendo ser fracionada. 10. Nível de inventário. Quantitativa contínua. O valor em reais pode variar continuamente e ser fracionário. Medição estatística descritiva. Neste slide, vamos explorar o conceito de estatística descritiva, que é uma parte fundamental na fase de medição do DMAIC em Lean Six Sigma. O que é estatística descritiva? Descrição. A estatística descritiva está focada em descrever e resumir um conjunto de dados usando parâmetros matemáticos e representações gráficas. Objetivo: tornar os dados mais compreensíveis através de medidas como média, mediana, moda, variância e técnicas gráficas como histogramas e gráficos de barras. Importância das medidas descritivas. Parâmetros matemáticos. Medidas descritivas são utilizadas para descrever as características principais de um conjunto de dados. Exemplos: média fornece uma ideia do valor central. Desvio padrão indica o grau de dispersão dos dados em torno da média. Mediana, o valor que separa a metade superior da metade inferior dos dados. Aplicações práticas. Análise de dados. Ajuda a identificar tendências, padrões e anomalias em processos de produção ou prestação de serviços. Neste slide, vamos falar sobre medidas descritivas que são utilizadas para caracterizar conjuntos de dados em termos de centralização e dispersão. Centralização. 1. Média X. O que é? A média é a soma de todos os valores dividida pelo número de observações. Ela representa o valor central dos dados. Exemplo: se você tem os valores 3, 4 e 5, a média é 3 mais 4 mais 5, 3 igual a 4. 2. O que é? A mediana é o valor do meio de um conjunto de dados organizado em ordem crescente. Se houver um número par de observações, é a média dos dois valores centrais. Exemplo: para os dados 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, a mediana é 6. 3. Quartis, Q1 e Q3. O que são? Os quartis dividem os dados em 4 partes iguais. O primeiro quartil é o valor abaixo do qual 25% dos dados caem, e o terceiro quartil, Q3, é o valor abaixo do qual 75% dos dados caem. Exemplo: para o conjunto de dados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Q1 é 3 e Q3 é 7. Dispersão 1. Amplitude R. O que é? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Exemplo: para os dados 2, 3, 5, 7, a amplitude é 7 menos 2 igual a 5. 2. Desvio padrão S. O que é? O desvio padrão mede a quantidade de variação ou dispersão dos dados em relação à média. Um desvio padrão baixo indica que os dados estão próximos da média. Exemplo: se os tempos de entrega de um serviço são consistentemente próximos do tempo médio, o desvio padrão será baixo.
3. Variância. O que é? A variância é o quadrado do desvio padrão. Ela quantifica a variabilidade dos dados. Um alto valor de variância indica grande dispersão nos dados. Importância no Lean Six Sigma. Compreender a variabilidade. Essas medidas ajudam a entender como os dados variam em relação ao valor central, essencial para processos de melhoria contínua. Tomada de decisão informada. Fornecem uma base quantitativa para identificar problemas e oportunidades de melhoria nos processos. Resumo. O uso de medidas de centralização e dispersão é fundamental para analisar e interpretar dados de forma eficaz. Elas fornecem uma visão clara sobre a distribuição dos dados, permitindo ações baseadas em evidências para otimizar processos no Lean Six Sigma. Medição, estatística descritiva, centralização. Neste slide, vamos falar sobre o conceito de centralização em estatística descritiva, especificamente focando na média. Média. Definição. A média é o centro de massa de um conjunto de valores e é calculada somando todos os pontos de dados e dividindo pelo número de pontos. Representa um ponto em torno do qual os dados variam. Fórmula. Par X, soma dos pontos de dados. Número de pontos de dado, influência de pontos extremos. A média é sensível a valor extremo, outliers. Isso significa que a presença de valores muito altos ou baixos pode distorcer significativamente a média. Ache exemplos no slide 1. Conjunto de dados 1, valores 1, 3, 5, 7, 9. Cálculo da média. Frac 1 mais 5 mais 7 mais 5. A média 5 está centralizada em relação aos dados. Conjunto de dados 2, valores 1, 3, 5, 100, 250. Cálculo da média. 1 mais 3 mais 5 mais 2, 550, 5 a 71,8. Aqui, os valores extremos, 100 e 250, elevam a média para 71,8, mostrando como outliers podem influenciar a centralização. Importância no Lean Six Sigma. Decisão baseada em dados. Compreender a média ajuda a avaliar o desempenho central de um processo, essencial para identificar desvios e implementar melhorias. Identificação de tendências. Ao analisar a média, podemos identificar mudanças ao longo do tempo, o que é crucial para o monitoramento contínuo de processos. Resumo. A média é uma medida-chave de centralização na estatística descritiva, oferecendo insights sobre onde os dados estão centralizados. No entanto, é importante estar ciente de como outliers podem afetar essa medida para garantir análises precisas e efetivas em projetos Lean Six Sigma. Medição, estatística descritiva, centralização. Neste slide, vamos discutir o conceito de mediana, uma importante medida de centralização na estatística descritiva. Mediana. Definição. A mediana é o número que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados. Ela oferece uma indicação da tendência central dos dados. Característica principal. A mediana não é influenciada por valores extremos ou outliers, ao contrário da média. Exemplos no slide 1. Conjunto de dados 1, valores 1, 3, 5, 7, 9, mediana 5. Análise. O valor 5 está exatamente no meio dos dados, dividindo-os em duas partes iguais. 2. Conjunto de dados 2, valores 1, 3, 5, 100, 250, mediana 5. Análise. Mesmo com a presença de valores extremos 100 e 250, a mediana permanece em 5, mostrando sua resistência a outliers. Importância no Lean Six Sigma. Robustez. A mediana fornece uma medida de centralidade robusta que não é afetada por variações extremas nos dados, tornando-a útil para análises mais confiáveis em processos com possíveis outliers. Comparação com a média. Ao comparar média e mediana, podemos identificar a presença de outliers e entender melhor a distribuição dos dados. Resumo. A mediana é uma medida eficaz de centralização, especialmente em conjuntos de dados que podem conter outliers. No contexto do Lean Six Sigma, ela ajuda a fornecer uma visão mais clara e estável da tendência central dos processos, essencial para análises e decisões baseadas em dados. Medição, estatística descritiva, centralização. Neste slide, vamos discutir os quartis, uma ferramenta essencial para compreender a distribuição de um conjunto de dados. Quartis, definição. Os quartis dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais. Eles são usados para entender a dispersão e a tendência central dos dados. Quartis principais. Primeiro quartil. Marca o ponto abaixo do qual 25% dos dados estão. Q2, segundo quartil, equivale à mediana, divide os dados ao meio. Q3, terceiro quartil, indica o ponto abaixo do qual 75% dos dados estão. Exemplos no slide 1. Conjunto de dados 1, dados 1, 3, 5, 7, 9, Q1 a 2, o valor que divide o primeiro 25% dos dados. Q3 igual 8, o valor que marca 75% dos dados. Mediana Q5, o valor central. 2. Conjunto de dados 2, dados 1, 3, 5, 100, 250, Q1 é semelhante ao primeiro conjunto.
Q3 175, a presença de outliers aumenta o terceiro quartil. Mediana, Q2 5, permanece como valor central. Importância no Lean Six Sigma. Análise de dispersão. Quartis ajudam a identificar a dispersão dos dados e a detectar possíveis outliers. Decisões informadas. Compreender a distribuição dos dados auxilia na identificação de variabilidades e na implementação de melhorias precisas. Resumo. Os quartis são ferramentas poderosas para analisar a distribuição de dados e compreender sua dispersão. No contexto do Lean Six Sigma, eles fornecem insights valiosos sobre a variabilidade dos processos, permitindo a identificação de tendências e anomalias para promover melhorias contínuas eficientes. Medição estatística descritiva de dispersão. Neste slide, vamos aprender sobre a amplitude, uma medida importante de dispersão que nos ajuda a entender como os dados se espalham em torno de sua centralização. Amplitude. Definição. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valores de um conjunto de dados. Ela nos dá uma ideia rápida da variabilidade geral dos dados. Fórmula. R igual a TX valor máximo, valor mínimo. Exemplos no slide 1. Primeiro conjunto de dados. Valores 1, 3, 5, 7, 9. Cálculo da amplitude. Cálculo 9, 9 menos 1 é igual a 8. Se conjunto A+1 apresenta uma dispersão moderada, com amplitude de 8. Segundo conjunto dos valores 1, 3, 5, 100, 2 em cálculo da amplitude de 50 menos 1 igual a 249. Este conjunto mostra uma grande dispersão, devido aos valores extremos, 100 e 250, resultando em uma amplitude de 249. Importância no Lean Six Sigma. Identificação de variabilidade. A amplitude ajuda a identificar a variação nos dados rapidamente, o que é crucial para detectar problemas em processos. Complemento a outras medidas. Embora a amplitude forneça uma visão básica da dispersão, é melhor utilizada junto com outras medidas, como o desvio padrão, para obter uma compreensão mais completa. Resumo. A amplitude é uma ferramenta simples e eficaz para medir a dispersão de um conjunto de dados. No contexto do Lean Six Sigma, entender a amplitude pode ajudar a detectar rapidamente problemas de variabilidade em processos, fornecendo uma base para melhorias contínuas. Medição estatística descritiva, dispersão. Neste slide, vamos explorar o conceito de desvio padrão, uma medida fundamental para entender a dispersão dos dados em torno de sua média. Desvio padrão é. Definição. O desvio padrão é uma medida que quantifica a quantidade de variação ou dispersão em um conjunto de dados. São os valores individuais do conjunto de dados. Bar X é a média dos dados. N é o número de observações. Importância no Lean Sigma, análise de variabilidade. O desvio padrão é crucial para entender como os dados variam em torno da média, identificando assim a consistência e qualidade dos processos. Controle de qualidade. Ele é usado para estabelecer limites de controle em processos produtivos, permitindo a detecção de variações que possam indicar problemas. Resumo. O desvio padrão fornece uma visão clara da dispersão dos dados em relação à média, essencial para identificar a variabilidade dos processos no Lean Six Sigma. Ele ajuda a garantir que as melhorias nos processos sejam sustentáveis e que a qualidade seja mantida constante. Medição estatística descritiva, dispersão. Vamos discutir a variância, uma medida crucial na estatística descritiva para compreender a dispersão dos dados. Variância, definição. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Ela mede a variabilidade dos dados em relação à média, mostrando o quanto os valores estão espalhados. Fórmula. Componentes. Cada valor individual do conjunto de dados. A média dos dados. N. O número de observações. Características. A variância não é expressa nas mesmas unidades que a média ou os valores individuais. É uma medida de unidade ao quadrado. Fornece uma visão ampliada da dispersão, sendo particularmente útil em análises matemáticas e estatísticas. Importância no Lean Six Sigma. Compreensão da variabilidade. A variância ajuda a identificar a quantidade de variação em um processo, essencial para detectar problemas de consistência e qualidade. Suporte para o desvio padrão. Embora a variância em si não seja intuitiva para interpretação direta devido às unidades ao quadrado, ela é fundamental para calcular o desvio padrão, que possui a mesma unidade dos dados originais. Resumo. A variância é uma medida poderosa para entender a dispersão dos dados em um conjunto. No contexto do Lean Six Sigma, sua compreensão é vital para analisar a consistência dos processos e implementar melhorias que garantam qualidade e eficiência. Exemplo. Neste slide, analisamos um estudo sobre o tempo necessário para a entrega de exames de cultura de urina em laboratórios de análise. Para isso, foram realizadas 3 diferentes coletas de dados. Coletas de dados 1.
Coleta 1. Descrição. Dados coletados de um único laboratório, Lab A. Objetivo: avaliar a consistência e eficiência de um laboratório específico. 2. Coleta 2. Descrição. Dados coletados de 5 laboratórios distintos. Objetivo: comparar a variabilidade e identificar tendências gerais na entrega de exames entre diferentes laboratórios. Coleta 3. Descrição. Dados coletados de um único laboratório, Lab B. Objetivo: analisar a operação de outro laboratório específico, compreendendo suas diferenças metodológicas em relação ao Lab A. Metodologia e comparação. Diferenças metodológicas. Sabemos que os laboratórios A e B têm métodos diferentes. É crucial considerar essas diferenças ao comparar os resultados, pois podem impactar os tempos de entrega e a qualidade dos resultados. Comparação de resultados. Como se comparam os tempos de entrega entre os laboratórios? Quais são as variações entre os laboratórios individuais e o conjunto de 5 laboratórios? Métodos analíticos. Utilizar estatísticas descritivas, como média e desvio padrão, para identificar padrões e variações. Aplicar testes estatísticos para verificar a significância das diferenças observadas. Importância no Lean Six Sigma. Identificação de melhores práticas. Analisar os dados de diferentes laboratórios pode ajudar a identificar práticas eficientes e áreas de melhoria. Foco na consistência. Garantir que os processos de entrega sejam consistentes e otimizados entre diferentes unidades. Resumo. Este exemplo ilustra como o Lean Six Sigma utiliza dados coletados de vários ambientes para analisar processos e identificar áreas de melhoria. Compreender as diferenças metodológicas e comparar resultados é essencial para otimizar a eficiência e a qualidade dos serviços laboratoriais. Exemplo. Neste slide, vamos explorar um processo passo a passo para gerar um resumo descritivo dos dados usando uma ferramenta de estatística. O exemplo foca na análise de tempos de entrega de exames em um arquivo Excel. Passo a passo para a análise 1. Upload do arquivo. Ação. Faça o upload do arquivo Excel, tempos de entrega de exames .csv na plataforma. Objetivo: carregar os dados para análise estatística. 2. Acesso às ferramentas estatísticas. Ação. Clique na aba Ferramentas Estatísticas após o upload. Objetivo: acessar as funcionalidades de análise. 3. Seleção de estatística básica. Escolha a opção Estatística Básica. Objetivo: navegar para as análises descritivas. 4. Escolha da análise de resumo descritivo. Ação. Selecione resumo descritivo. Objetivo: gerar estatísticas descritivas, como média, mediana, quartis, etc. 5. Seleção da variável resposta. Ação. Escolha a variável dados 1. Objetivo: definir qual conjunto de dados será analisado. 6. Configuração das estatísticas desejadas. Ação. Nas configurações, selecione as estatísticas como mínimo, máximo, média, mediana, quartis, etc. Objetivo: personalizar a análise conforme as necessidades específicas. 7. Cálculo e confirmação. Clique em Calcular e confirme o cálculo. Objetivo: executar a análise e obter o resumo descritivo. Importância no Lean Six Sigma. Identificação de padrões. A análise descritiva permite entender a distribuição e a variabilidade dos tempos de entrega, identificando padrões e anomalias. Melhoria de processos. Insights obtidos a partir da análise podem direcionar esforços de melhoria contínua, otimizando processos e reduzindo variações indesejadas. Resumo. Este procedimento ilustra como utilizar uma plataforma de análise estatística para entender melhor os dados numéricos. No contexto do Lean Six Sigma, isso é fundamental para suportar decisões baseadas em dados, garantindo que os processos sejam eficientes e consistentes. Medição, estatística descritiva. Exemplo. Neste slide, analisamos um resumo descritivo das estatísticas de um conjunto de dados. Vamos entender cada uma das medidas apresentadas e como elas nos ajudam a interpretar os dados. Já medidas descritivas. Mínimo 707,08. Definição. O menor valor no conjunto de dados. Interpretação. Indica o tempo mais curto de entrega de exames. Serve como um limite inferior no desempenho. 2. Quartil 71,925. Definição: valor abaixo do qual 25% dos dados se encontram. Interpretação: ajuda a identificar a faixa inferior dos tempos de entrega e detectar possíveis valores baixos constantes. 3. Média 74.800 ingredientes. Definição: soma de todos os valores dividido pelo número de observações. Representa o tempo médio de entrega de exames. É uma medida central, mas sensível a outliers. 4. Mediana, 74.000. Definição: o valor central quando os dados estão ordenados. Interpretação: fornece uma visão do tempo de entrega típico, menos influenciado por valores extremos comparado à média. 5. Terceiro quartil, 787. Definição: valor abaixo do qual 75% dos dados se encontram. Indica a faixa superior dos tempos de entrega.
ajudando a entender a variabilidade superior. 6. Máximo 83.9. Definição: o maior valor no conjunto de dados. Interpretação: o tempo mais longo de entrega, útil para identificar exceções ou problemas. 7. Desvio padrão 42. Definição: média dispersão dos dados em relação à média. Interpretação: um valor menor indica que os tempos de entrega estão mais próximos da média. Um valor maior sugere variabilidade significativa. 8. Amplitude de 6.01. Definição: diferença entre o máximo e o mínimo. Interpretação: a amplitude indica variação total nos tempos de entrega, importante para compreender a extensão da dispersão. Análise comparativa. Contexto: ao comparar com outros conjuntos de dados, essas medidas ajudam a avaliar a consistência e a eficiência dos processos de entrega entre diferentes amostras ou períodos. Ação: calcular e comparar essas estatísticas para outras amostras pode revelar insights sobre onde ocorrem melhorias ou onde persistem problemas. Resumo. Este resumo descritivo fornece uma visão abrangente da distribuição dos tempos de entrega de exames. No contexto do Lean Six Sigma, essas informações são essenciais para identificar áreas de melhoria e manter a qualidade e eficiência operacional. Comparar múltiplas amostras usando essas medidas permite uma análise mais rica e direcionada. Medição estatística descritiva. Exemplo. Vamos analisar as medidas de centralização e dispersão dos 3 conjuntos de dados apresentados no slide. Dados 1. Centralização. Média, 74.834. Mediana, 74.375. As medidas de média e mediana são próximas, indicando uma distribuição relativamente simétrica. Dispersão, desvio padrão, 3.942. Amplitude, 16.01. A variação é moderada, com um desvio padrão indicando dispersão em torno da média. Dados 2. Centralização. Média, 75.411. Mediana, 75.095. Semelhante aos dados 1, a média e a mediana são próximas, sugerindo simetria. Dispersão, padrão, 3.062. Amplitude, 9.74. Este conjunto é mais consistente, com menor desvio padrão e amplitude em comparação aos dados 1. Dados 3. Centralização. Média, 7541 não, 46.505. Há uma grande diferença entre a média e a média, indicando uma distribuição assimétrica. Desvio padrão, 56.509. Amplitude, 223.8. Este conjunto tem a maior variabilidade e dispersão, como evidenciado pelo desvio padrão e amplitude drasticamente superiores. Comparação e conclusões. Medidas de centralização. Os dados 1 e 2 têm medidas de centralização semelhantes e próximas, sugerindo simetria. Os dados 3 mostram grande assimetria, evidenciada pela diferença significativa entre média e mediana. Medidas de dispersão. Os dados 2 apresentam menor variabilidade, sendo os mais consistentes. Os dados 3 têm a maior dispersão, indicando variação significativa nos tempos de entrega. Resumo. Consistência. Dados 2 são os mais consistentes e estáveis. Variação. Dados 3 mostram a maior variabilidade e assimetria, sugerindo a necessidade de investigar causas de outliers ou processos ineficientes. No contexto Lean Six Sigma, essas análises são essenciais para identificar áreas que necessitam de melhorias e para garantir que os processos sejam eficientes e confiáveis. Medição e histograma. Neste slide, introduzimos o conceito de histograma, uma ferramenta visual poderosa para analisar a distribuição de dados. O que é um histograma? Definição. Um histograma é um gráfico de colunas que demonstra a quantidade de valores em um conjunto de dados dentro de intervalos específicos, chamados de classes. Propósito: fornece uma visão clara da tendência central, dispersão e formato dos dados. Ajuda a identificar padrões, como a simetria ou a presença de outliers. Análise do exemplo. Contexto do exemplo. O histograma apresentado mostra as frequências relativas dos pesos de 15.000 recém-nascidos, organizados em intervalos de 125 gramas. Interpretação. Forma. O gráfico exibe uma distribuição aproximadamente normal, com a maioria dos pesos concentrados ao redor do centro. Tendência central. A altura das colunas no meio sugere que essa é a faixa mais comum de pesos. Dispersão. A largura dos intervalos e a extensão do gráfico indicam a variabilidade nos pesos dos recém-nascidos. Importância no Lean Six Sigma. Identificação de variabilidade. Ajuda a visualizar a variação no processo e a identificar áreas que necessitam de melhoria. Suporte à tomada de decisão. Gera insights sobre a estabilidade e previsibilidade de um processo, fundamental para implementar medidas de controle de qualidade. Resumo. Os histogramas são essenciais para a análise de dados no Lean Six Sigma. Eles permitem visualizar rapidamente a distribuição e a variabilidade dos dados, facilitando a identificação de problemas e a definição de estratégias para melhorias no processo.
Medição histograma. Neste slide, vamos explorar o Quincunx, uma ferramenta visual para demonstrar como as distribuições normais se formam. O que é o Quincunx? Definição. O Quincunx, ou tabuleiro de Galton, é um dispositivo inventado por Sir Francis Galton para ilustrar a distribuição normal. Consiste em uma série de pinos em que bolinhas caem e se desviam aleatoriamente para a esquerda ou direita, acumulando-se em compartimentos na base. Funcionamento. Distribuição aleatória. À medida que as bolinhas caem e encontram pinos, elas têm uma chance de rolar para a esquerda ou para a direita, representando decisões aleatórias. Formação da curva. Com um número suficiente de bolinhas, a forma resultante se aproxima de uma distribuição normal, uma curva em forma de sino. Aplicação para histogramas. Visualização da variabilidade. O histograma na parte inferior do Quincunx mostra a distribuição das bolinhas. Ele é um exemplo claro de como dados tendem a se agrupar em torno de uma média, com menos ocorrências nos extremos. Interpretação estatística. Ilustra conceitos de variabilidade e tendência central, fundamentais para entender como os dados se distribuem em um processo. Importância no Lean Six Sigma. Compreensão de distribuições. Ajuda a visualizar como variáveis de processo se comportam e como a variabilidade pode ser gerenciada. Tomada de decisão. Insights sobre a distribuição dos dados permitem identificar anomalias e focar na redução de variação de processos. Resumo. O Quincunx é uma ferramenta educativa que demonstra de forma clara e visual a formação de distribuições normais. No contexto do Lean Six Sigma, ele é útil para ilustrar conceitos de variabilidade e controle de processos, essenciais para a análise e melhoria contínua. Medição histograma. Vamos explorar os componentes de um histograma, uma ferramenta essencial para visualizar a distribuição de dados em um processo. Componentes do histograma. Classe. Definição. Cada barra no histograma representa uma classe ou intervalo de valores. Exemplo, se estivermos medindo tempos de espera, uma classe pode ser de 5 a 10 minutos. 2. Limites de classe. Definição, são os valores mínimo e máximo que definem o intervalo de cada classe. Exemplo, para a classe de 5 a 10 minutos, os limites de classe são 5 e 10. 3. Amplitude. Definição, é o intervalo entre os limites de uma classe. Exemplo, a amplitude de uma classe de 5 a 10 minutos é 5 minutos. 4. Frequência. Definição. Número de observações que se encaixam em uma determinada classe. Se 20 clientes esperaram entre 5 e 10 minutos, a frequência dessa classe é 20. Medição, histograma, interpretação. Neste slide, vamos interpretar dois tipos diferentes de histogramas: o histograma simétrico e o histograma truncado. A forma do histograma nos ajuda a tirar conclusões sobre o processo analisado. Histograma simétrico. Características. A distribuição é equilibrada em torno da média, com frequências decrescendo uniformemente à medida que se afastam do centro. Representa uma distribuição normal, onde a maioria dos valores se concentra em torno da média. Interpretação. Processos com histogramas simétricos são influenciados principalmente por variabilidade aleatória, dentro de condições normais de operação. Indicativo de um processo estável e bem controlado. Exemplo, o tempo de produção de peças em uma linha de montagem automatizada, onde as variações são mínimas e normalmente distribuídas. Histograma truncado. Características. A distribuição parece incompleta em uma das extremidades, dando a impressão de que parte dos dados está cortada. Interpretação. Este tipo de distribuição pode indicar que um método de inspeção está removendo itens fora das especificações, ou seja, há uma interferência no processo natural. Relevante em contextos onde há controle de qualidade rigoroso, descartando produtos fora de um certo limite. Exemplo. Um processo de fabricação de componentes eletrônicos, onde peças que não atendem às especificações mínimas são removidas antes de serem enviadas aos clientes. Importância no Lean Six Sigma. Análise de dados. A interpretação de histogramas é essencial para identificar rapidamente características e problemas em processos. Tomada de decisão. Ajuda a determinar se um processo deve ser ajustado ou se as práticas de inspeção precisam ser revisadas. Resumo. Compreender a forma dos histogramas permite avaliar rapidamente o estado de um processo. No Lean Six Sigma, essa análise é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos processos, utilizando dados para orientar melhorias contínuas. Medição histograma, interpretação. Vamos analisar o histograma assimétrico, que pode ser inclinado à direita ou à esquerda, e entender o que isso indica sobre um processo. Histograma assimétrico, assimetria à direita. Características. A cauda da distribuição se estende mais para a direita. A maioria dos dados está concentrada no lado esquerdo. Interpretação. Pode indicar a presença de limites naturais ou restrições que impedem valores mais altos no processo.
Exemplo. Tempo de espera em filas, onde a maioria dos clientes é atendida rapidamente, mas alguns enfrentam atrasos significativos. Assimetria à esquerda. Características. A cauda da distribuição se estende para a esquerda. A maioria dos dados está concentrada à direita. Interpretação. Pode indicar que há um limite superior que impede que valores menores sejam comuns. Exemplo. Notas de um teste onde a maioria dos alunos tira notas altas, mas alguns obtêm notas significativamente mais baixas. Causas potenciais. Limitações operacionais. Restrições no processo que afetam a distribuição natural dos dados. Interferência externa. Fatores externos que influenciam os resultados, como políticas ou condições específicas. Importância no Lean Six Sigma. Diagnóstico de processos. Identificar assimetrias ajuda a diagnosticar problemas e a implementar melhorias direcionadas. Ajustes de processo. Ajustar processos para reduzir a assimetria pode levar a uma operação mais equilibrada e previsível. Resumo. Os histogramas assimétricos são indicadores valiosos das condições e restrições de um processo. Analisar e interpretar essas formas permite que as equipes do Lean Six Sigma identifiquem áreas de melhoria e ajustem processos para promover a eficiência e a qualidade. Medição histograma, interpretação. Neste slide, analisamos dois tipos de histogramas, o histograma bimodal e o histograma com pico isolado. Ambos nos fornecem informações valiosas sobre a natureza dos dados e os processos subjacentes. Histograma bimodal. Características. Apresenta dois picos distintos, indicando duas concentrações de frequência em diferentes intervalos. Interpretação, causas potenciais. A presença de dois picos pode sugerir que os dados vêm de dois processos diferentes ou condições operacionais distintas. Exemplos. Produção em 2 turnos, com condições diferentes. Uso de 2 máquinas com calibração ou eficiência distinta. Análise por 2 analistas com métodos variados. Importância. Identificar causas de variação e ajustar processos para maior uniformidade. Histograma com pico isolado. Características. Um pico significativo fora da distribuição principal. Interpretação. Causas potenciais. Pode ser indicativo de erros na coleta de dados ou falhas no processo que geraram resultados atípicos. Exemplos. Erro de medição ou registro. Evento único ou situação anômala durante o processo. Importância. Investigar e corrigir potenciais erros de medição ou eventos isolados que afetam a qualidade dos dados. Aplicação no Lean Six Sigma. Diagnóstico de processos. Ambos os tipos de histogramas fornecem pistas sobre a variabilidade e a qualidade do processo, essenciais para a melhoria contínua. Tomada de decisão. Ajustar parâmetros de controle para minimizar variabilidade e erros, garantindo processos robustos e consistentes. Resumo. A análise de histogramas é uma ferramenta poderosa no Lean Six Sigma, ajudando a identificar variações nos processos e a implementar melhorias direcionadas. Entender a forma e os picos nos ajuda a tomar decisões informadas para otimizar desempenho e qualidade. Medição histograma. Exemplo. Neste slide, vamos aprender a gerar um histograma para analisar a distribuição de um conjunto de dados usando um software específico. O exemplo utiliza tempos de entrega de exames POT-CSV. Passo a passo para criar um histograma. 1. Upload de arquivo. Ação. Após o upload do arquivo na plataforma, clique na aba Ferramentas Estatísticas. Objetivo. Iniciar o processo de análise de dados. 2. Seleção de gráficos. Ação. Escolha a opção Gráficos dentro das ferramentas estatísticas. Objetivo. Acessar as opções de gráficos para visualização dos dados. 3. Escolha do gráfico de histograma. Selecione o tipo de gráfico histograma. Objetivo. Optar por uma representação visual que mostre a distribuição dos dados. 4. Seleção de dados. Selecione Dados 1 como a entrada dos dados para o histograma. Definir qual conjunto de dados será analisado. 5. Opção por frequência. Ação. Escolha a frequência absoluta para o histograma. Objetivo. Exibir o número total de ocorrências em cada intervalo. 6. Cálculo. Clique em Calcular e confirme o cálculo para gerar o histograma. Objetivo. Criar o gráfico e visualizar a distribuição dos tempos de entrega. Importância do histograma. Visualização de dados. Permite identificar padrões, tendências e variabilidade nos dados. Identificação de outliers. Facilita a detecção de valores atípicos que podem afetar a interpretação dos dados. Análise de processos. No contexto do Lean Six Sigma, ajuda a entender a eficiência e consistência do processo. Resumo. Criar e interpretar histogramas é uma etapa crucial na análise de dados. Este procedimento detalhado destaca como utilizar ferramentas estatísticas para gerar insights valiosos sobre a distribuição de um processo, apoiando a tomada de decisões informada e a melhoria contínua. Medição, histograma, exemplo.
Vamos analisar como o histograma e as medidas descritivas se complementam para oferecer uma visão abrangente dos dados. Análise do histograma. Distribuição. O histograma mostra a frequência dos dados distribuídos em intervalos específicos. Observamos que o maior pico está em torno de 75, com frequências variando de 2 a 10. Forma. A distribuição é aproximadamente simétrica, com uma leve concentração à esquerda dos dados em torno da média. Frequência. Os intervalos ao redor de 74 e 75 têm as maiores frequências, indicando que muitos dados se concentram nessa faixa. Medidas descritivas. 1. Mínimo e máximo. Valores. 67.08 e 83.09. Interpretação. Representam os extremos dos dados, mostrando a faixa total de variação. 2. Quartis. Primeiro quartil, 7.925 e terceiro quartil, 707,88. Indicam que 50% dos dados estão entre esses valores, com a mediana, C4.005, próxima à média, 74.834, reforçando a simetria observada no histograma. 3. Média e mediana, valores 74.834 e 74.775, mediana. Interpretação. A proximidade desses valores confirma a simetria do histograma. 4. Desvio padrão, para os 3.942. Interpretação. Indica a dispersão dos dados em torno da média, mostrando uma variação moderada. 5. Amplitude, valor, 16.01, a diferença entre o mínimo e o máximo, mostrando a extensão total da variabilidade dos dados. Elaboração de histogramas e comparação. Neste slide, somos incentivados a criar histogramas para diferentes conjuntos de dados e comparar as distribuições resultantes. Essa atividade é fundamental para a análise no contexto da metodologia Lean Six Sigma. Objetivo: visualizar a distribuição. Criar histogramas de várias amostras nos permite perceber como os dados estão distribuídos e identificar padrões ou anomalias. Comparação. Ao comparar os histogramas, podemos avaliar a consistência e uniformidade entre diferentes processos ou grupos de dados. Passos para criar e comparar histogramas. Coleta de dados. Reúna os dados de cada amostra que deseja analisar. Certifique-se de que as amostras são comparáveis, seja por período, local ou condição. 2. Elaboração do histograma. Seguindo o processo já discutido, gere um histograma para cada amostra usando um software estatístico ou uma ferramenta de visualização de dados. 3. Análise individual. Observe a forma de cada histograma, simetria, número de picos, presença de caudas longas ou curtas e a extensão da dispersão. 4. Comparação entre histogramas. Semelhanças. Identifique padrões comuns, como média semelhante ou forma de distribuição. Diferenças. Note discrepâncias, como variações na dispersão ou na simetria, que podem indicar problemas específicos em um dos processos. 5. Interpretação dos resultados. Utilizar as informações obtidas para identificar áreas de melhoria, variabilidade no processo e consistência de desempenho. Exemplos práticos. Produção em diferentes turnos. Comparar histogramas de dados coletados em turnos diferentes pode revelar variações operacionais que necessitam de ajuste. Qualidade em locais diferentes. Avaliar se diferentes locais de produção mantêm padrões de qualidade semelhantes. Importância no Lean Six Sigma. Essa prática de criar e comparar histogramas é crucial para entender a eficiência e eficácia dos processos. Ela ajuda a identificar variações e a implementar melhorias de forma objetiva e baseada em dados, promovendo a melhoria contínua dentro da organização. Análise de histogramas. Neste slide, temos 3 histogramas distintos, cada um representando diferentes distribuições de dados. Vamos analisar o formato, o centro e a variação de cada um para tirar conclusões importantes. Histograma 1, esquerda. Formato. Apresenta um formato aproximadamente simétrico com um leve desvio à direita. Centro. A maioria dos dados está concentrada ao redor de 75, com picos notáveis em 74 e 76. Variação. A dispersão dos dados é moderada, indicando uma certa consistência no processo. Conclusões. Este histograma sugere um processo relativamente estável, com a maioria dos valores próximos à média esperada. Histograma 2, direita. Formato. Altamente assimétrico, com uma forte inclinação à esquerda. Centro. A concentração de dados é alta nos valores menores, especialmente ao redor de 0 a 50. Variação. Há uma grande variação, com a maioria dos dados em intervalos baixos e poucos valores em intervalos mais altos. Conclusões. Essa distribuição pode indicar um problema no processo que gera muitos valores baixos. Pode ser necessário investigar causas raízes ou outliers. Histograma 3, formato. Mostra uma distribuição bimodal, com 2 picos claros ao redor de 70 e 78. Centro. A média pode estar entre os 2 picos, mas os dados claramente se agrupam em 2 intervalos distintos. Variação.
A presença de 2 picos indica variabilidade significativa, possivelmente devido a diferentes subconjuntos de dados ou condições de processo. Conclusões. A distribuição bimodal sugere que os dados podem estar vindo de 2 fontes diferentes ou processos distintos. Isso pode requerer ajustes para unificar a variabilidade. Importância no Lean Six Sigma. Analisar histogramas dessa maneira nos ajuda a identificar padrões e anomalias nos processos. As conclusões tiradas dessa análise orientam as decisões para melhorar a eficiência, reduzir a variação e aumentar a qualidade dos processos operacionais. Medição. Distribuição normal. Neste slide, entramos na análise da distribuição normal, um conceito essencial em estatística e na metodologia Lean Six Sigma. O que é a distribuição normal? Definição. A distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana, é uma das distribuições de probabilidade mais comuns. É caracterizada por sua forma em sino. Medição. Distribuições de probabilidade. Neste slide, vamos explorar o conceito de distribuições de probabilidade, uma ferramenta estatística fundamental para modelar e entender variáveis aleatórias e processos no ambiente Lean Six Sigma. O que são distribuições de probabilidade? Definição. São modelos matemáticos que representam a probabilidade de diferentes resultados possíveis em um processo. Cada distribuição descreve a maneira como a probabilidade é distribuída ao longo dos valores possíveis de uma variável aleatória. Aplicação em processos. Utilizando distribuições de probabilidade, podemos estimar a ocorrência de eventos específicos, como a probabilidade de não atender a certos critérios de qualidade ou requisitos do cliente. Importância no Lean Six Sigma. Modelagem de dados. Ajustar uma distribuição aos dados do processo nos permite capturar o comportamento subjacente desses dados, fornecendo uma base para a análise quantitativa e tomada de decisão. Inferência estatística. Ao ajustar uma distribuição, podemos inferir sobre o comportamento de todo o processo população baseado em uma amostra, o que é crucial para prever e melhorar o desempenho. Medição, distribuições de probabilidade. Neste slide, abordamos a distribuição normal, uma das distribuições de probabilidade mais comuns e importantes em estatística, amplamente utilizada no Lean Six Sigma. Distribuição normal. Características principais. Curva em sino. A distribuição normal tem a forma clássica de sino, simétrica ao redor da média. Média, o ponto central da distribuição, onde os dados se concentram. Desvio padrão. Mede a dispersão dos dados em relação à média. Pequenos desvios padrões indicam que os dados estão próximos à média, enquanto grandes desvios padrões mostram maior variabilidade. Importância da distribuição normal. Modelagem de processos. Muitos processos naturais e industriais seguem uma distribuição normal, o que facilita a análise de dados e a implementação de melhorias. Aplicações práticas. Controle de qualidade. Definir limites de controle em processos para garantir consistência. Análise estatística. Base para cálculos como intervalos de confiança e testes de hipóteses. O quincunx. Ilustração prática. O quincunx é uma ferramenta que ilustra a formação de uma distribuição normal à medida que bolas caem aleatoriamente através de uma série de pregos, mostrando como pequenas variações aleatórias resultam na forma clássica de sino. Reflexão. Quando encontrar uma curva normal, a distribuição normal é esperada em situações onde muitos fatores independentes influenciam o resultado final, como a altura de pessoas ou a variabilidade de produtos fabricados em massa. Conclusão. A compreensão da distribuição normal é crucial para o sucesso no Lean Six Sigma. Ela permite que os profissionais modelem dados de maneira eficaz, identifiquem padrões e implementem melhorias baseadas em análises estatísticas robustas. Medição, distribuição normal. Neste slide, exploramos a importância da distribuição normal e suas propriedades no contexto do Lean Six Sigma. Propriedades da distribuição normal. Consistência. A distribuição normal possui propriedades matemáticas consistentes, como simetria em relação à média e caudas que se estendem infinitamente. Utilidade. Essas propriedades são essenciais para compreendermos as características dos processos de onde os dados são obtidos. Por exemplo, podemos prever a variabilidade de um processo e identificar desvios padrão. Iremos agora detalhar essas propriedades e algumas características que definem a distribuição normal. 1. Definida por 2 parâmetros. Apenas 2 parâmetros, a média e o desvio padrão, são necessários para descrever completamente uma distribuição normal. 2. Distribuição de probabilidade contínua. A distribuição normal é uma distribuição de probabilidade contínua, adequada para modelar dados quantitativos. 3. Simetria.
A distribuição normal é simétrica em torno da sua média. Isso significa que a média, a mediana e a moda coincidem no mesmo ponto. Essa simetria implica que 50% dos valores estão acima da média e 50% estão abaixo dela, e que a probabilidade de um valor acima da média seja igual a de um valor abaixo. Essa simetria facilita a previsão de variações em torno de um valor central, essencial para o controle de qualidade. Quarto, caudas infinitas ou assíntotas. As caudas da distribuição normal se estendem infinitamente em ambas as direções, embora a probabilidade de valores extremos diminua rapidamente. A curva nunca toca o eixo horizontal, refletindo a possibilidade de valores extremos, por mais improváveis que sejam. 5. Forma de sino. A curva da distribuição normal tem o formato de um sino, onde a maior parte dos dados se concentra em torno da média, e as probabilidades diminuem à medida que se afastam dela. Este formato é matematicamente descrito pela função densidade de probabilidade da distribuição normal. 6. Variabilidade previsível. Em uma distribuição normal, aproximadamente 108% dos dados estão dentro de um desvio padrão da média, 95% dentro de 2 desvios padrão e 99,7% dentro de 3 desvios padrão. Permite o estabelecimento de limites de controle que ajudam a identificar desvios significativos no desempenho do processo. 7. Desvio padrão sigma. O desvio padrão determina a largura da curva. Um desvio padrão maior resultará em uma curva mais achatada e alargada, enquanto um desvio padrão menor resultará em uma curva mais estreita e pontiaguda. Ao analisar dados, a distribuição normal nos ajuda a identificar padrões e desvios. Por exemplo, podemos usar o desvio padrão para entender a dispersão dos dados em torno da média. É possível identificar dados que são outliers, fora do padrão esperado, ao observar quantos desvios padrão um ponto de dado está distante da média. Aplicabilidade universal. Muitos fenômenos naturais e de manufatura seguem uma distribuição normal ou se aproximam dela quando o número de observações é grande, devido ao teorema do limite central. Esse teorema afirma que, independentemente da distribuição inicial dos dados, a média de amostras suficientemente grande será aproximadamente normal. Isso é fundamental para realizar inferências estatísticas, pois permite o uso da distribuição normal em situações variadas. Usada para modelar a variabilidade desses processos naturais e industriais, ferramenta de análise estatística. Por exemplo, alturas de pessoas, erros de medição e variações de produção geralmente se distribuem normalmente. Conclusão: entender a distribuição normal é essencial para realizar análises estatísticas eficazes e implementar melhorias contínuas. Ela nos ajuda a prever resultados e ajustar processos para garantir consistência e qualidade no produto final, sendo uma ferramenta poderosa dentro do Lean Six Sigma. Medição, distribuição normal. Neste slide, exploramos uma das propriedades fundamentais da distribuição normal. Ela pode ser completamente descrita conhecendo-se apenas a média e o desvio padrão. Propriedade 1. Descrição completa com média e desvio padrão. Média representa o ponto central da distribuição, onde os dados se concentram. A média determina a posição da curva ao longo do eixo X. Desvio padrão mede a dispersão dos dados em torno da média. Pequenos desvios padrões resultam em uma curva mais estreita e alta, enquanto grandes desvios padrões produzem uma curva mais larga e baixa. O gráfico mostra diferentes curvas de distribuição normal, que variam conforme a média e o desvio padrão. Vamos analisar as possíveis formas como elas se comportam. Curva azul, média igual a 1, desvio padrão igual a 1. Comportamento. Esta curva é centrada em 1 e apresenta uma distribuição estreita, indicando menos variabilidade. A maioria dos valores está próxima da média. Interpretação. Ideal para situações em que os dados são consistentemente próximos da média esperada. Curva vermelha, média 1, desvio padrão 2. Comportamento. Esta curva também é centrada em 1, mas é mais larga, indicando maior variabilidade. Os valores estão mais dispersos em torno da média. Interpretação. Representa situações onde há mais incerteza ou variabilidade nos dados. Curva verde, média -1, desvio padrão, comportamento. Esta curva é centrada em -1 e é estreita, semelhante à curva azul, mas deslocada para a esquerda. Interpretação. Útil para dados com pouca variabilidade, mas que têm uma média menor. Curva roxa, média igual a -1, desvio padrão é igual a 2. Comportamento. Esta curva é centrada em -1 e é mais larga, indicando uma maior dispersão semelhante à curva vermelha, mas à esquerda. Aplica-se a conjuntos de dados com alta variabilidade e média negativa. Resumo. Média. Determina a localização central da curva. Desvio padrão. Indica a largura da curva, assim quanto maior o desvio padrão, mais dispersa é a distribuição. Medição, distribuição normal.
Neste slide, vamos explorar a propriedade 2 da distribuição normal. A área sob a curva pode ser usada para estimar a probabilidade cumulativa de ocorrência de um certo evento. Conceitos fundamentais. Área sob a curva. Na distribuição normal, a área sob a curva entre certos pontos representa a probabilidade de que a variável aleatória caia dentro desse intervalo. Desvio padrão. A distância em que estamos medindo eventos a partir da média é representada em termos de desvios padrão. Distribuição e probabilidade. Intervalos comuns. 68,26%. A área entre uma média de mais ou menos um desvio padrão abrange aproximadamente 68,26% dos dados. Isso significa que cerca de 2/3 dos valores caem dentro de um desvio padrão da média. 95,44%. A área entre uma média de mais ou menos 2 desvios padrão abrange cerca de 95,44% dos dados, indicando que a maioria dos valores está dentro de 2 desvios padrão da média. 99,73%. A área entre uma média de mais ou menos 3 desvios padrão cobre aproximadamente 99,73% dos dados, o que sugere que quase todos os valores caem dentro de 3 desvios padrão. Conclusão. Compreender e utilizar a área sob a curva normal permite estimar probabilidades de ocorrência de eventos, essencial para decisões baseadas em dados no Lean Six Sigma. Isso apoia a identificação de oportunidades de melhoria e otimização de processos. Medição, distribuição normal. Exemplo prático. Neste exemplo, vemos como usar a distribuição normal para tomar uma decisão informada ao escolher o tamanho de uma camiseta para um menino de 2 anos. Digamos que a estatura de meninos de 0 a 2 anos de idade seja normalmente distribuída, com média de 85 centímetros e desvio padrão 5 centímetros. Você vai a uma festa de aniversário do filho de um amigo, que completará 2 anos. Sua ideia é comprar uma camiseta para presenteá-lo, mas você não sabe o tamanho certo. Por achar deselegante perguntar, você vai comprar aquilo que mais provavelmente servirá. Se sabemos que o tamanho P serve até 75 centímetros, M serve de 75 a 90 e G serve acima de 90, qual tamanho você escolheria? Neste slide, analisamos como a distribuição normal pode ajudar na tomada de decisões em relação ao ajuste de tamanhos de camisas, utilizando o exemplo prático de alturas de meninos de 2 anos. Entendendo a distribuição, média e desvio padrão. A média é representada pelo ponto central da curva. A dispersão é medida pelo desvio padrão. Aqui, a média das alturas é 85 centímetros. O desvio padrão é 5 centímetros. Probabilidades e intervalos. Áreas de probabilidade. 68,26% dos dados estão entre mais ou menos um desvio padrão, o que equivale a 80 a 90 centímetros. 95,44% dos dados estão entre mais ou menos 2 desvios padrão, o que equivale a 75 a 95 centímetros. 99,73% dos dados estão entre mais ou menos 3 desvios padrão, o que equivale a 70 a 100 centímetros. Escolha do tamanho de camisa. Tamanho M, 790 centímetros. A chance de a camisa M servir é de 81,85%. Isso ocorre porque cobre a maior parte do intervalo onde as alturas ocorrem com mais frequência. Tamanho P e G. Tamanho P até 75 cm tem uma chance de 2,3%. Tamanho G acima de 90 cm tem uma chance de 15,87%. Conclusão. Decisão informada. A distribuição normal nos ajuda a escolher o tamanho M como a opção mais lógica. Isso maximiza a probabilidade de ajuste com base na concentração de dados. Esta análise demonstra como a compreensão estatística pode ser aplicada para melhorar decisões práticas no cotidiano e nos negócios, usando dados de maneira eficaz e precisa. Medição, distribuição normal. Neste slide, discutimos o desafio de calcular probabilidades quando os limites não são múltiplos exatos do desvio padrão. Exploramos 2 abordagens para solucionar esse problema. Abordagens para avaliação de probabilidades. 1. Uso da distribuição normal reduzida pela estatística Z. A estatística Z transforma dados de uma distribuição normal em uma forma padronizada, permitindo comparar diferentes distribuições. Será discutido detalhadamente no capítulo sobre capacidade do processo. 2. Uso do Action para calcular probabilidades. Ferramentas computacionais. Softwares estatísticos ou calculadoras online podem ser usados para calcular probabilidades exatas com base em distribuições normais. Essas ferramentas são essenciais quando se lida com dados complexos ou grandes volumes de informação. Medição distribuição normal. Exemplo. Análise do gráfico de peso infantil. Neste slide, analisamos o gráfico de peso infantil para meninos de 2 anos, utilizando a distribuição normal para calcular probabilidades. A probabilidade pode ser encontrada de 2 formas. Através da normalização da variável x em uma variável z, cálculo do z-score, e consulta a tabela normal padrão, ou através de um aplicativo, no nosso caso, o Action. O resultado encontrado corresponderá ao percentil do gráfico de peso.
de tal forma que valores abaixo significam que essa criança estará em um percentil X% abaixo de todas as crianças na mesma faixa etária. Neste slide, abordamos como calcular a probabilidade de um evento usando a distribuição normal, transformando a variável x em uma variável z, z-score, e consultando a tabela normal padrão. Vamos focar na probabilidade de um menino de 2 anos pesar menos de 10,5 kg. Cálculo do z-score. O z-score nos ajuda a determinar a posição de 10,5 kg em relação à média. Usando a fórmula para o cálculo do z-score, onde z é igual à variável x menos a média dividido pelo desvio padrão. Substituindo os valores, encontraremos um z negativo de aproximadamente menos 1,20. No gráfico de distribuição normal padrão, com o score calculado e uma média igual a 0, iremos calcular a probabilidade de z ser menor que menos 1,20, que corresponde à área sombreada abaixo do gráfico. Usando uma tabela z, tabela normal padrão, encontraremos inicialmente a probabilidade entre 0 e 1,20. Que equivale a 0,3849. Considerando que cada metade do gráfico corresponde ao valor de 0,5, para encontrarmos o valor de z-score menor que menos 1,20, subtraímos 0,5 do valor encontrado na tabela. Esse valor será de 0,1151, ou seja, uma probabilidade aproximada de 11,5%, área sombreada abaixo do gráfico. Neste slide, mostramos como usar a plataforma Excel e Action para calcular a probabilidade de um evento usando a distribuição normal, ilustrado com um exemplo prático de peso infantil semelhante ao exemplo anterior. Passo a passo no Excel e Action. 1. Preparação dos dados no Excel. Abra uma nova planilha e digite o valor de interesse na célula A1, que neste caso é 10,5. Salve a planilha como um arquivo CSV. 2. Upload e configuração no Action. Upload do arquivo. Faça o upload do arquivo CSV na plataforma Action e desmarque a opção Nome da coluna. Configurações estatísticas. Navegue até a aba de Ferramentas Estatísticas. Selecione a opção Distribuições. Escolha a coluna V1 que contém o valor de interesse, 10,5. 3. Definir distribuição. Selecione o tipo de distribuição como contínua e marque a opção de distribuição normal. Parâmetros e cálculo. Insira a média, 12,2 kg, e desvio padrão, 1,41 kg. Selecione a opção de cálculo de percentil para calcular a área à esquerda de 10,5. Clique em Calcular para obter a probabilidade. Resultados no Action. O objetivo é encontrar a probabilidade de um menino pesar menos de 10,5 kg, ou seja, determinar a área sob a curva normal à esquerda desse valor, no caso 0,114, o que equivale a 11,4%. E encontrar a probabilidade de um menino pesar mais de 14 kg, ou seja, determinar a área sob a curva normal à direita desse valor, no caso 0,101, o que equivale a 10,1%. Já nesse exemplo, o objetivo é encontrar a probabilidade de um menino pesar entre 11 e 13 kg, ou seja, determinar a área à esquerda de 11 e à direita de 13. Passo a passo. 1. Primeiro, nessa situação, precisamos inicialmente determinar a área sob a curva normal à esquerda de 11. Essa área sob a curva normal à esquerda de 11 corresponde a um valor de 0,197, nesse caso calculada no Action. 2. Segundo, a área sob a curva normal à direita de 13 corresponde a 0,285, também calculada no Action. 3. Terceiro, considerando que as duas metades do gráfico normal padrão são iguais a 0,5, 50%, subtrairemos os dois valores encontrados anteriormente de 0,5. Somando os dois valores, teremos a área sob a curva normal à direita de 11 e à esquerda de 13, que corresponde a 0,518, ou 51,8%. Essa área, portanto, corresponde à probabilidade de um menino de 2 anos ter o peso entre 11 e 13 kg. Neste slide, exploramos dois exercícios que utilizam a distribuição normal para calcular probabilidades em contextos práticos. Exercício 1. Cenário. Em um hospital, a norma é que nenhum caminhão deve esperar mais de 15 minutos para descarregar o enxoval. Dados. Média. 9,45 minutos. Desvio padrão. 2,75 minutos. Problema. Qual é a probabilidade de que a norma não seja cumprida? Ou seja, que o tempo de espera exceda 15 minutos. Cálculo no Action. A probabilidade de exceder 15 minutos é 2,2%. Exercício 2. Cenário. O tempo que a Larico leva para realizar um procedimento tem uma distribuição normal. Dados. Média, 90 minutos. Desvio padrão, 5 minutos.
Qual é a chance de Alarico cumprir a norma de realizar o procedimento em até 100 minutos? Cálculo no EC. A probabilidade de Alarico cumprir a norma é de 97,7%. De histogramas. O histograma é uma ferramenta visual para identificar a distribuição dos dados e a primeira abordagem para a avaliação de normalidade. Contudo, eles apresentam algumas dificuldades. Em amostras pequenas, com N menor que 30, o histograma pode não representar adequadamente a distribuição subjacente e ser seguro afirmar distribuição normal. Os histogramas apresentam muitas vezes ambiguidade visual e subjetividade. Ou seja, mesmo com tamanhos de amostra maiores, o formato de sino característico pode não ser claro. Portanto, os histogramas são úteis para uma avaliação inicial, mas nem sempre são conclusivos. Eles podem sugerir padrões, mas a subjetividade na interpretação pode levar a erros. Dessa forma, há a necessidade de realizar testes estatísticos de normalidade. Testes estatísticos comuns. Teste de Shapiro-Wilk, efetivo para tamanhos de amostra pequenos. Teste de Kolmogorov-Smirnov, compara a distribuição de uma amostra com a distribuição normal. Teste de Anderson-Darling, dá mais peso às caudas da distribuição, sendo mais sensível. Avaliando a normalidade com histogramas. Neste slide, analisamos a capacidade dos histogramas de avaliar a normalidade dos dados. Vamos discutir as situações apresentadas nas 3 imagens e os desafios envolvidos. Imagens analisadas. Primeira imagem esquerda. A distribuição dos dados é simétrica e se assemelha claramente a uma curva normal. Aqui, fica fácil determinar que a distribuição é normal. Segunda imagem, centro. A distribuição é assimétrica, indicando uma inclinação à direita. Embora ainda seja possível fazer algumas interpretações, a normalidade é menos evidente. Terceira imagem, direita. A distribuição parece ser bimodal ou ter uma dispersão em comum. Aqui, fica desafiador decidir sobre a normalidade apenas visualmente. O que são testes de aderência? São testes estatísticos que comparam os dados de uma amostra com uma distribuição de probabilidade específica. Eles têm o objetivo de verificar se os dados se ajustam ou se desviam do modelo de distribuição esperado. Teste de normalidade. Quando avaliamos se os dados seguem uma distribuição normal, realizamos testes de normalidade. Esse teste é essencial para muitos métodos estatísticos que pressupõem normalidade dos dados, como ANOVA e regressão linear. Podemos seguir os passos abaixo para verificar se os dados apresentam uma distribuição normal. Passos para avaliar a normalidade dos dados. 1. Carregar o arquivo Excel. Primeiro, você precisará carregar o arquivo Excel que contém os dados do tempo de entrega dos exames. Use uma ferramenta como Excel, Python com Pandas ou outro software estatístico para abrir o arquivo. 2. Visualizar os dados com um histograma. Crie um histograma dos dados de tempo de entrega. Isso pode ser feito no Excel ou usando bibliotecas em Python, como Matplotlib. Observe a forma do histograma para ver se parece com uma curva em forma de sino, característica de uma distribuição normal. 3. Realizar um teste de normalidade. Esses testes ajudam a determinar estatisticamente se os dados se desviam de uma distribuição normal. 4. Interpretar os resultados. Se o valor p-value do teste for maior que 0,05, você não rejeita a hipótese nula de normalidade, sugerindo que os dados podem ser considerados normalmente distribuídos. Se o valor p for menor que 0,05, a hipótese nula é rejeitada, indicando que os dados provavelmente não seguem uma distribuição normal. Considerações. Amostragem. Certifique-se de que suas amostras são representativas e adequadas em tamanho, pois isso pode influenciar os resultados dos testes de normalidade. Este slide aborda como realizar um teste de normalidade utilizando a plataforma Action, essencial para verificar se os dados seguem uma distribuição normal. Etapas do processo. Upload do arquivo. Após carregar o arquivo de dados, vá para a aba de ferramentas estatísticas. 2. Seleção de estatística básica. Escolha a opção Estatística Básica para acessar os testes de normalidade. 3. Escolha do teste de normalidade. Dentro das opções, selecione o teste de normalidade. 4. Escolha da variável. Na seção Escolha a variável resposta, selecione as células referentes aos dados 1, que são os dados que você deseja testar. 5. Configuração do teste. Habilite o teste de Anderson-Darling. Este teste é recomendado por ser sensível às caudas da distribuição, tornando-o eficaz para validar a normalidade. 6. Clique em Calcular para executar o teste e verificar a normalidade dos dados. O teste de Anderson-Darling avalia se uma amostra de dados vem de uma população com distribuição normal. Estatística do teste. Indica o quão bem os dados se ajustam a uma distribuição normal. Nesse exemplo, o valor é 0,421.
P-valor fornece a probabilidade de que a amostra observada poderia ocorrer sob a hipótese nula. Dados são normais. Aqui o p-valor é 0,312. Interpretação dos resultados. Decisão baseada no p-valor. Se o p-valor é maior que 0,05 ou 5%, não rejeitamos a hipótese nula de normalidade. Neste caso, com um p-valor de 0,312, podemos admitir que os dados seguem uma distribuição normal. Gráfico de probabilidade. Visualização. O gráfico de probabilidade compara os quantis dos dados amostrais com os quantis teóricos da distribuição normal. Uma linha reta indica um bom ajuste. Os dados seguem aproximadamente essa linha, apoiando a suposição de normalidade. Análise estatística descritiva e normalidade. Neste slide, analisamos um resumo descritivo de dados para verificar a normalidade através de estatísticas como média e desvio padrão, além de um gráfico de distribuição. Resumo descritivo: mínimo 67,08, máximo 83,09, média 74,834, desvio padrão 3,942. Esses valores nos dão um panorama geral sobre a variação e centralidade dos dados. Interpretação do gráfico. Curva normal. A média está centralizada em 74,83, com o desvio padrão de 3,94, indicando a dispersão dos dados em torno da média. A curva sugere que os dados são simétricos, uma característica de distribuições normais. Verificação de normalidade. Distribuição simétrica. O gráfico sugere uma distribuição normal, pois apresenta o formato de sino típico, com a maior frequência de dados próxima à média. Amplitude e desvio padrão. O desvio padrão nos ajuda a entender o espalhamento dos dados. Aproximadamente 68% dos dados devem cair dentro de um desvio padrão da média. Próximos passos. Comparação com outras amostras. É importante verificar a normalidade em amostras adicionais para confirmar a suposição, utilizando tanto gráficos quanto testes estatísticos, como Shapiro-Wilk ou Anderson-Darling. Neste exercício, vamos verificar se os dados dos tempos de entrega de exames .csv e dos tempos de preparação dos kits cirúrgicos seguem uma distribuição normal. Na primeira amostra, o teste de normalidade revelou um p-valor de 0,312, e podemos admitir que os dados seguem uma distribuição normal. Na segunda amostra, o teste de normalidade revelou um p-valor de 0,027, e portanto não podemos admitir que os dados seguem uma distribuição normal. Na terceira amostra, o teste de normalidade revelou um p-valor de 0,0. E, portanto, não podemos admitir que os dados seguem uma distribuição normal.